Será que isto sou eu a finalmente fazer um vídeo destes a tempo? Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje gostava de falar sobre as minhas leituras do mês de junho. E por acaso até foi um mês fixe, porque li mais um livro do que o costume. Li livros um bocadinho mais pequeninos, por isso também é normal. Mas gostei muito deste mês, assim no geral eu acho que foram bons livros, por isso vamos falar um bocadinho sobre eles. O primeiro livro que li foi o The Promise, do Avatar da Lester Bender, e eu já falei um bocadinho sobre ele no Book Haul, mas basicamente há uma série de animação, que por acaso está na Netflix, que segue estas personagens e é o início da história, essa série. E as cómics acabam por pegar na história exatamente onde a série acabou. E esta é logo a primeira história a seguir à série, por isso vemos logo onde é que as personagens ficaram e apercebemos-nos de muitos problemas e de consequências do final da série. Ou seja, a série acabou por ser o final feliz e está tudo bem, mas a cómica acaba por nos trazer muitas consequências realistas de algo que aconteceu ou acontece no mundo real. Por isso eu acho mesmo que os paralelismos que este mundo cria com o nosso é muito interessante e é apresentado de maneira muito simples, porque acaba por ser a série, é uma série infantil, infantil-juvenil, mas realmente como lida com temas tão reais e atuais, eu sinto que mesmo adultos gostam muito de ver a série exatamente por ter esse peso e essa responsabilidade de falar em assuntos importantes. Por isso, eu gostei muito, foi mesmo o foda de ar fresco, matar saudades dessas personagens e foi muito fixe. O livro que li a seguir foi o The Midnight Library, do Matt Haig, que basicamente é a história da Nora, que não está muito contente com a sua vida e acaba por se encontrar numa biblioteca que tem vários livros com várias possibilidades da sua vida, ou seja, cada livro mostra o sítio onde ela estaria se tivesse feito decisões diferentes. O conceito deste livro eu acho fantástico, tipo uma biblioteca com livros com as nossas possíveis vidas, mas a execução eu não achei que foi a melhor. Eu sei que é muito... Este livro eu já ouvi falar muito bem sobre ele, por isso eu acho que se estiverem curiosos à mesma, leiam porque podem gostar e a vossa opinião obviamente pode não ser a minha, porque, por exemplo, foi a Marina que me emprestou este livro, e eu sei que ela gostou mesmo muito do livro e foi muito especial para ela e para mim não foi, mas por isso é que eu acho que depende muito do nosso mood e do lugar em que estamos na vida. Por isso, se sentirem que é este um tema importante para vocês, eu acho que vão gostar do livro. Mas pronto, para mim eu não achei a escrita muito... não sei, muito realista, não gostei muito... Principalmente de alguns monólogos, achei um bocado repetitivos e com frases muito feitas. Então acabei por sair um bocado da história e não gostar tanto, porque estava sempre... não me soa muito realista. E também não achei... ou seja, a personagem principal, a Nora, tem depressão, e supostamente uma depressão muito grave. Vejam os trigger warnings, também tem, como eu estou a dizer, depressão, tentativa de suicídio, e falar muito sobre estas questões mentais que pode ser complicado para alguns de vocês, por isso tenham atenção a isso. Mas é isso, a Nora é representada como tendo a depressão muito grave, e ao longo do livro eu não senti que acreditava nisso, ou seja, não achei que foi muito bem feita a representação da depressão, e para mim foi um problema
neste livro, porque acho que se vamos falar de um tema assim, convém ser realista, não é? Não é só... Já está, resolvido. Então pronto. Mas até gostei do final, acho que tendo em conta o resto do livro foi um final que fez sentido. Mas sim, achei um bocado previsível, um bocado repetitivo e não fiquei muito fã da escrita, por isso, como calculam, não tive a melhor experiência com este livro. Na verdade, a minha experiência só ficou mais engraçada porque a Mariana deixou as notinhas dela no livro, então eu estava a ver a reação dela à medida que ia lendo e a Sandra estava, oh, tão querida, tipo, ela gostou desta parte, e eu sinto que isso melhorou a minha experiência, ou seja, ok, a Mariana gostou, eu consigo perceber porque é que ela gostou, e isso definitivamente melhorou a minha experiência de leitura. Por isso é que eu gosto de ter livros emprestados. Acho que é sempre muito fixe, por isso se tiverem a oportunidade de emprestar livros e trocar livros, façam, que é fixe. O livro que li a seguir foi o She Drives Me Crazy, da Kelly Kinlan, e eu este livro li porque estava nas recomendações para este mês do Ler a Diferença, para o mês de junho, que obviamente foi sobre a comunidade LGBTQ+, em que tínhamos de ler sobre uma personagem que fizesse parte da comunidade. E esta foi uma das recomendações que a Helga deu, e eu não sei porquê, acho que foi por causa da capa, tipo, vocês conhecem-me, foi por causa da capa que chamou muita atenção. E a sinopse, até à primeira vista, parece que este livro vai ser cheio de clichês, porque é literalmente duas raparigas que se juntam, tipo fake relationship, fake dating, e é enemies to lovers. Vocês estão a perceber? Ou seja, tem muitos clichês esta história, mas eu fui muito surpreendida e acabei este livro muito bem surpreendida, porque não estava à espera, exatamente estava à espera de uma história levezinha, fácil de ler, engraçada, fofinha, e eu tive isso tudo, mas tive muito mais. Ou seja, este livro fala muito sobre relações tóxicas e de como é muito os dois lados. Eu sinto que isto não se fala tanto, ou seja, relações tóxicas não é só a outra pessoa foi tóxica, é a relação em si, a dinâmica das duas pessoas é que é tóxica, não é... Ou seja, pode ser, obviamente, mas eu sinto que há muitas vezes em que são as duas pessoas e é a dinâmica que é tóxica, do que propriamente é só uma pessoa, a culpa é toda dela. E eu acho isso muito importante, falar num livro assim, levezinho e de maneira simples, por isso fica muito bem surpreendida. E fala também sobre o tempo de luto entre, ou quando uma relação acaba, e neste caso tinha sido uma relação tóxica, como eu disse, e então vemos muito os efeitos que isso tem na personagem principal. Gostei mesmo. Não está, como eu disse, eu não estava à espera, ou seja, ver estes temas falados de maneira tão simples e tão bem falada, bem escrita, foi uma lufada de ar fresco e gostei mesmo deste livro. Aliás, eu não me calei sobre ele durante algum tempo, por isso vocês podem perceber o quanto eu gostei dele. O próximo livro que eu li foi muito especial e estou muito entusiasmada por falar sobre ele, que foi o A Conjuring of Light, da V.E. Schwab, que é o último livro da trilogia Shades of Magic, e vocês sabem, eu adorei os dois primeiros livros e estava mesmo entusiasmada para conseguir acabar esta trilogia. Eu não sei se estão a perceber, pronto, as emoções todas que eu tive neste livro. Eu li com a Carolina e nós gostámos muito, ou seja, obviamente que há coisas que poderiam ter sido exploradas de maneira diferente, mas eu sinto que, mesmo assim, foi muito bem feito e o final eu achei que foi o ideal para a série e pareceu tudo ok, tipo, acabou como deve ser. Então, sim. Mas imaginem, eu estava à espera... Eu nem estava à espera de chorar, mas foi um bocado grave.
espera. Esta trilogia tem mesmo das minhas personagens preferidas de sempre e efetivamente esta trilogia tornou-se uma das minhas preferidas de sempre porque eu acho que está mesmo consistente e é consistentemente boa e bem escrita e super bonita e as personagens são completas e têm as suas falhas, mas a história é muito sobre isso, ou seja, vemos muito bem as falhas de cada personagem e de como isso as distingue entre elas, ou seja, não são só aquelas falhas, são também algo muito mais e isso faz-me acreditar que poderiam ser pessoas a sério. Por isso, sim, eu achei este livro fantástico e foi o final perfeito para esta trilogia e só me faz ficar mais entusiasmada pela continuação, porque a Bishop está a escrever a continuação desta trilogia e vai se chamar Threads of Power e vai seguir estas personagens, vai seguir este mundo e eu estou super entusiasmada. Eu, na verdade, agora é oficial, a Vi Schwab é a minha autora preferida, a minha nova autora preferida, porque a escrita dela é fantástica só, porque é super fácil de compreender, é muito simples, é uma linguagem super simples, mas ao mesmo tempo é muito bonita e ela arranja metáforas nos textos e às tantas, no início dos capítulos ela tem sempre, parece que um contexto, ou seja, parece que a frase começa meio do nada, ela vai para outro assunto qualquer, mas depois liga com a ação e com o que está a acontecer e eu achei isso brilhante, por isso recomendo muito a Vi Schwab e quero muito ler outros livros dela porque isto foi fantástico. Finalmente, o último livro que li foi o The Deep, é de River Solomon e como podem ver é pequenino o livro, mas o conceito desta história é chef's kiss. É muito engraçado porque estas obras de arte e estas peças de arte foram inspiradas umas pelas outras. Ou seja, os Drexciya era uma banda muito mais instrumental e eles falavam muito sobre era uma teoria e se os escravos que foram ou seja, que na travessia de África para as colónias, efetivamente, o que é que acontecia àqueles que eram atirados borda fora. E basicamente o conceito deles é que essas pessoas que foram atiradas para o oceano acabaram por conseguir sobreviver debaixo d'água e criaram a comunidade debaixo d'água. Então, daí temos a música da Deep dos Clipping e depois temos este livro da Deep de River Solomon. E eu achei esta ligação mesmo interessante e eles explicam isso depois no final, numa nota final. Eu achei mesmo interessante. A pessoa que escreveu pega então nesse conceito e leva um bocadinho mais à frente. Seguimos um povo neste livro e a personagem principal, a Yetu, é como se fosse a guardiã de todas as memórias do povo dela, desde sempre, desde o primeiro ser. E basicamente ela sente uma grande pressão nos ombros dela, porque tem de lidar com todo este trauma e todas estas coisas más que aconteceram, enquanto que o resto do povo dela não se lembra de nada e está tudo bem. Ou seja, é um bocado esta luta entre eu estou bem ou eu quero estar bem, quero viver com este é o meu destino e foi para isto e é para isto que eu vivo, ou seja, o meu propósito é fazer isto e tenho como que esta responsabilidade para com o meu povo. E eu achei mesmo interessante, pronto, este livro. Eu li também ouvi também o audiobook e foi super engraçado porque foi lido pelo David Riggs, que para quem não sabe, ele faz parte do cast original do Hamilton e eu gosto muito do Hamilton e ele faz de Lafayette, por exemplo, e foi mesmo engraçado reconhecer a voz dele porque ele é um dos membros dos Clipping, aliás está aqui, David Riggs.
Eu disse David Diggs. E foi mesmo engraçado reconhecer a voz dele no audiobook. Mas sim, eu acho que só tornou a minha experiência melhor com este livro. Bem, como podem ter visto, foi um mês muito fixe, li até muitas coisas diferentes e estou muito entusiasmada agora para o próximo mês. Espero continuar mais ou menos neste número, até tenho conseguido ser consistente no número de livros e acho que está a ser muito fixe e estou a ler muita coisa fixe. Só digo fixe. Tenho muitos livros para ler, como vocês podem ter visto no meu último vídeo. Tenho muita coisa para ler, por isso tenho muita coisa boa pela qual tenho de pegar e é só organizar-me um bocadinho melhor e ver o que é que consigo acabar agora em julho. Mas também digam qual é que foi o vosso livro preferido agora do mês de junho, o que é que gostaram mais, o que é que gostaram menos e digam-me aí nos comentários que eu depois vou ver. Vemo-nos para o próximo vídeo e adeus!